nós estamos julgando aqui, né? Que é um fato ocorrido lá em Mercedes, 2021, lá que teve 4 homicídios, 2 consumados, 2 tentados. O que o senhor se recorda? Qual foi a participação do senhor? Eu fui o responsável pela investigação propriamente dita, Excelência. Né? Fizemos os levantamentos, colhemos as provas, né? A materialidade, fizemos o atendimento local, enfim, toda a investigação. Pode nos relatar o que o senhor se recorda? Como chegaram aos supostos autores, etc. Foi pego várias imagens, né, de câmeras de vídeo na cidade, né, onde aparecem as imagens dos acusados, né, os réus, correndo depois que cometeram a barbárie, né. Os boletins de ocorrência, de abordagem da Polícia Militar, as vestes, né, as roupas que foram abandonadas pelos réus. Deixa eu ver o que mais. Comparativo, né, das roupas encontradas no local, com algumas das redes sociais, principalmente do Fernando, né. Que mais? O veículo também, né? O veículo foi utilizado, né, na fuga, que deu apoio, né? Deu fuga também para eles. A abordagem do Fernando na rodovia, enfim, toda a história. Assim. Vou deixar as partes entrar no mérito das perguntas, tá? Vou fazer uma pergunta específica, vou passar a palavra ao Dr. Lucas, representante do Ministério Público, depois eu vou trocar então o defensor, aos jurados, e se eu achar necessário, eu vou perguntar as perguntas ao final, tá bom? O Dr. Lucas está com a palavra. Bom dia, professor João. Bom dia, doutor. Bom, no Instituto, o senhor está lá aqui em Marechal ainda, como policial? Sim, estou montado aqui. Certo. Muito obrigado pela presença, ter comparecido. O senhor mencionou, né, e fez um resumo, né, breve resumo de algumas provas que o senhor encontrou aí durante a investigação. Eu só vou tentar colocar isso numa ordem cronológica, assim, mais ou menos como o senhor apurou essas informações. Como que começou a atuação do senhor na investigação? O senhor mencionou, né, que primeiro teve comparecimento da Polícia Militar, registro de diversas informações. Como o senhor iniciou aí no caso, ter o primeiro contato com o caso? Doutor, eu vou tentar lembrar, porque faz algum tempo já, né? Mas assim, primeiramente, né, um incêndio criminoso, né? Nós fomos no local, aí tinha as testemunhas lá, que foram as 2 pessoas que sobreviveram, né? Aquele casal, que disse para nós, né, que entraram 2 pessoas dentro da residência e tal, eles acharam que era uma brincadeira, enfim, acredito que eles já tenham relatado tudo isso para os senhores. E aí nós partimos para olhar as imagens, porque ali existiam várias residências, né, que tinham câmeras ali aos arredores, né, e logramos êxito em pegar várias imagens ali, né, e também achamos as vestes, né, eles retiraram as roupas e tal, trocaram de roupa, né, na fuga, né, no caso. E aí nós chegou também algumas denúncias que o veículo tinha se perdido, descido lá para o interior de Mercedes, né, procurando local ali onde tinha uma balsa que atravessava para Guaíra e tal, enfim. Deslocamos lá no Arroio Iguaçu, encontramos pessoas que foram indagadas, né, por esses 2 rapazes que estavam dentro desse veículo Celta. Conseguimos a placa do veículo, conseguimos também, né? E aí fomos juntando, né? Montando ali a história e chegamos na real situação que aconteceu no dia. Esse senhor comenta, né, que houve contribuição da Polícia Militar ali, com o fornecimento de alguns boletins de ocorrência. Sim, exato.
né, de outras situações que aparentemente não tinham vínculo ali com o fato, nesse momento inicial que o senhor começa na investigação, mas que auxiliaram a elucidação do fato. Como que esses boletins de ocorrência, assim, o senhor lembra de detalhes, assim, dessas informações? A Polícia Militar e a Polícia Civil, eles trabalham em conjunto. A gente tem por ser uma cidade pequena, né? Então a gente troca várias informações, né? Então isso é muito benéfico para a investigação. Nessa noite, né, chegou para nós a informação que a Polícia Militar tinha abordado o Fernando Giaconetti na rodovia, né? E esse tinha dito realmente que ele tinha se separado dos amigos dele e tal. E aí fechou a história. E também tem, antes disso, uma pesquisa que nós fizemos, tem um boletim de ocorrência também da Polícia Militar que foi abordado um dos cidadãos, um dos réus, né, mas com a outra pessoa, dessa vez não era o Fernando, próximo da residência que foi posta fogo, né, foi queimada. Então, auxiliaram o senhor nesse momento Sim. a fechar a história. A fechar a história. Tá. Foi aventado muito, né? Vendo o processo hoje de trás para frente, toda a investigação, toda a primeira fase, todo o primeiro júri, foi aventado muito naquele primeiro momento, logo após o incêndio, que a situação do Cristiano, o ex da Aline. Então, assim, até foi comentado pelo policial militar, várias pessoas disseram que o primeiro suspeito ali, naquele momento, tem informações do inquérito também, que seria o Cristiano, até porque já teria ateado fogo na moto da Aline. O que o senhor apurou sobre o Cristiano nessa situação? É o ex da moça que sobreviveu, é isso, né? Aline. Então, doutor, a primeira linha de investigação nossa foi essa, mas nós descartamos totalmente porque, além de ele ter álibi na época, né? E toda a nossa investigação aí, quando conseguimos a placa do veículo Celta, as abordagens da Polícia Militar, as imagens, a nossa linha de investigação daí caminhou para essa outra que acabou, digamos assim, acabamos por descobrir, né, o que realmente tinha acontecido. E o Cristiano foi descartado. Certo. O senhor menciona também uma situação muito interessante que o senhor já falou, mas só para esclarecer, que foi o fato de que umas roupas encontradas ali próximo à residência, uma camiseta especificamente, o senhor conseguiu vincular, por meio de pesquisas em fontes abertas, em redes sociais, a pessoa do Fernando Giaconetti. Só para o senhor explicar como que foi a situação, como que vocês conseguiram fazer essa diligência. Veja bem, doutor, nós, de posse da placa do veículo, né, aí achamos as roupas, achamos um simulacro, né, que imita uma arma de fogo, e aí nós pegamos o nome do Fernando Giaconetti, descobrimos qual era a rede social dele, e entramos e começamos a olhar o perfil dele, né. Foi aí que nós achamos uma das fotos dele, ele com essa camiseta, né, tá ele com várias pessoas e tal. Fizemos um comparativo daquela camiseta com aquela da foto. A camiseta encontrada ali na rua de cima. Ali, né? Uhum, exatamente. E essas apreensões de roupas foram feitas pela Polícia Militar, que entregou para a Polícia Civil? Não lembro no dia lá se foi nós que achamos ou se foi a Polícia Militar. Isso não lembro. Mas aí, você recorda que foi formalizado? Foi feita a apreensão. Tudo vinculado ao inquérito policial. Exato. Tá. Uma outra situação, o senhor mencionou sobre as informações que eles buscaram lá no Arroio Iguaçu, de que esse veículo, né, que já teria sido visto ali por algumas pessoas, que depois veio informação sobre a placa dele, que uma pessoa teria tido contato com essas duas pessoas do veículo, segundo consta que a testemunha Sérgio, que foi ouvida hoje, que confirmou que viu essas duas pessoas. Isso também foi uma diligência feita pela Polícia Civil, de arrolar essa testemunha e levar para o delegado ouvir.
Sim, excelência. Foi feita por mim e por mais um colega meu. O senhor se recorda de ter dito, né, que uma das pessoas estava dirigindo e a outra no banco de trás? Ele informou isso para nós. Foi informado para vocês. E, inclusive ele falou que uma das pessoas parecia ser menor de idade. Certo, lembra, sei que é difícil de lembrar, mas qual deles que estaria? Se era o que estaria dirigindo ou o que estaria no banco de trás? Eu vou tentar lembrar. Parece-me que o que era parecia ser menor de idade, parece que estava atrás, alguma coisa assim. Que na verdade ele achou estranho, falou para nós que ele achou estranho, porque se tinha só duas pessoas dentro do veículo, por que uma ia estar atrás, né? E o outro dirigindo, né? Isso quer dizer que teria que ter uma terceira pessoa, né? Uma outra informação também que, né, além das provas que já mencionou, consta aqui do inquérito que houveram algumas informações que vieram de forma anônima, uma da delegacia de Guaíra, mais especificamente indicando ali o Ricardo, a participação do Ricardo, e uma segunda, daí já no momento do relatório de investigação que o senhor elaborou aqui, que teria repassado daí informações, né, do envolvimento também no caso do Fernando, e também do Matheus, que seria esse rapaz mais jovem, também de Guaíra. E nisso o senhor procede às qualificações. A pergunta é a seguinte, essas informações anônimas que vieram, auxiliaram também na elucidação do caso, e é comum na atividade investigatória que se trabalhe com informações de inteligência, informações anônimas de pessoas que não querem revelar a identidade? Sim, excelência. Essas informações elas trouxeram mais luz, né, para nossa investigação. Guaíra e Marechal são duas comarcas que concomitantes, sabe? Geralmente porque muita coisa que acontece aqui vai para Guaíra. Então nós temos essa ligação, as duas delegacias, né, trocam muitas informações. Às vezes acontece coisa aqui em Marechal, só fazendo um adendo, que acontece aqui quando é de manhã a gente já recebe uma mensagem via WhatsApp ou tal, olha, isso que aconteceu aí em Marechal, que foi o fulano de tal daqui. Né? Então o pessoal lá conhece, e tem muito informante no meio desse povo aí, né, doutor? Então a gente vai colhendo essas informações. E muitas vezes a gente não chega ao nosso conhecimento, a gente sabe quem que é o autor, mas a gente não consegue provar. Nesse caso não, porque nesse caso todas as informações que chegaram de Guaíra simplesmente corroborou tudo que nós tínhamos colhido aqui. Então foi um fechamento, esse foi um fechamento na verdade. Uma informação que chegou também é de que essas três pessoas, o caso Ricardo, Fernando e o Matheus, teriam vindo aqui contratados por alguém, para pagar uma quantia para que eles viessem e executassem esse crime. Essa informação chegou até vocês também? Chegou, inclusive no dia que nós fomos efetuar a prisão deles lá em Guaíra, eu não estava nessa diligência, que eu fui na diligência na casa do Fernando. Até ele tentou correr de nós, mas a gente conseguiu pegar ele. Na diligência na casa do Matheus, que é o mais jovem, né? Os policiais comentaram comigo e com o Dr. Rodrigo na época que a avó desse menino disse que estava muito indignada, dizendo, não, porque você vai lá, você vai contar tudo, porque tal, porque isso não se faz, tal, enfim, até os familiares deles estavam sabendo já que... O caso do Matheus, que era o mais jovem. Exatamente. Então, tá tudo isso no papel, né, acredito eu. Então eles foram contratados realmente para fazer essa barbárie aí. Certo, e segundo consta aqui, não ficou completamente elucidado, até porque a informação do relatório final do delegado que seria instaurada uma investigação autônoma em relação aos mandantes, mas eu vi também que o senhor fez diversas diligências, diversas constatações em relação a pessoas vinculadas a Dayana, a menina que morreu, de possíveis ex-relacionamentos dela, então, 3 pessoas que tiveram ex-relacionamentos com ela,
e que poderiam ter um envolvimento, né, com esse mando desse crime. O senhor pode explicar assim, o que o senhor conseguiu apurar dessas situações? Olha, doutor, nós chegamos em alguns nomes aí, são pessoas envolvidas com o crime, principalmente tráfico, né? Não vou lembrar agora de cabeça o nome deles, porque faz muito tempo. Mas quem poderia elucidar isso aí acho que é um deles, acho que é Ricardo, não, né? Ricardo. Eu acho que seria esse que quando foi preso, ele quebrou o celular, né? Fiquei sabendo que quando foram prender ele na cidade onde ele estava foragido, ele pegou e quebrou inteiro o celular. Eu acredito que se esse celular tivesse sido recuperado, com certeza a gente teria descobrir quem que é o mandante, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu descobrir. Certo. O senhor falou que cumpriu a unidade de prisão do Fernando. Se eu não me engano, foi do Fernando. E comentou alguma coisa sobre a situação? Não, o Fernando ele ficou quieto. O senhor mencionou, né, no programa anterior que ele teria relatado que o trampo era do Ricardo. Que não, isso ele falou. Isso ele falou. Ele falou que o negócio era tudo do Ricardo. Era o Ricardo que mandava e tal, enfim. Isso ele falou mesmo. Se eu não lembrar de algum detalhe, eu estou aqui, como faz já um certo tempo, né? Certo, senhor João. Muito obrigado por hoje. Excelência. De nada. Para a defesa, doutor Caetano. Sim, João. Bom dia, doutor. Bom dia. João, quando houveram essas linhas de investigações, o senhor disse que a primeira pessoa o primeiro nome que surgiu para vocês seria o Cristiano, que é o ex-companheiro da Aline, a moça sobrevivente. A primeira linha de investigação era essa, né, doutor? Tá. Aí o senhor disse que conversaram com ele e ele tinha álibi. Parece-me que ele passou a noite, ele bebeu e desmaiou lá, alguma coisa nesse sentido. Tá. Partindo dessa linha, o senhor disse que tinha um mandante. A questão do mandante excluiria o Cristiano por ele não estar no local? Ou seja, o mandante precisaria necessariamente estar no local para mandar fazer? Eu vou tentar ver se eu entendi a colocação do senhor. O Cristiano, ele não conhece, pelo menos na investigação ficou apurado que ele não tinha nenhum conhecimento com esses três que foram investigados, né? E nós chegamos à conclusão que foram eles que cometeram os crimes. Então ele não tinha nenhum conhecimento com esses, né? E então, depois de toda a investigação e tal, quase no final da investigação, apurou-se, né, aqueles nomes que o doutor promotor aqui já tinha falado, né, foram mais ou menos 3 pessoas, não estou bem lembrado, que a moça que infelizmente chegou a falecer, ela tinha envolvimento com essas pessoas, né? Então, a nossa investigação toda ela foi baseada que esse foi um crime encomendado, né? Então, nós chegamos nessa conclusão. O Cristiano não tinha nenhum conhecimento com esses rapazes. Se ele tivesse, eu acredito que ele tinha caído. Eu acredito piamente que se ele tivesse algum envolvimento, ele estaria preso também. E essas outras pessoas que apareceram como ex da Dayana, a moça que morreu, o Marlon Luan Moreira,
o Claudiomiro Delegante, Ednei Bordolino Fernandes. Essas 3 pessoas tinham algum envolvimento com os acusados? Ah, doutor, não vou me lembrar agora. Eu sei que, eu não sei se foi o Matheus, não lembro agora. Parece que a quantia era R$8.000, daí acho que deram só R$500 pro Matheus. Eu sei que tem um rolo ali do pagamento ali desse trabalho que eles fizeram, né? Mas assim, de cabeça, não vou lembrar. Falar pro senhor quem falou o quê, não vou lembrar. O senhor falou, para auxiliar, quando da última vez, que o irmão do Cristiano, o Jonathan, tinha auxiliado a polícia porque ele queria naturalmente auxiliar o irmão dele, dizendo que o irmão dele não tinha responsabilidade. Quem forneceu a placa do veículo do Fernando para a polícia? Eu não estou lembrado se não foi o irmão, se não foi esse rapaz mesmo, mas depois chegou de outras fontes também a mesma placa. Quando o Jonathan ele pegou e forneceu essa placa desse veículo auxiliando na investigação, foi indagado ele da onde que ele tinha obtido essa placa? Eu não consigo me lembrar, doutor, dessa informação. Essas denúncias anônimas que vocês receberam, pela cronologia dos fatos, depois que o Jonathan forneceu a placa e disse que o irmão dele não tinha nada a ver com a situação, é que surge no processo essas denúncias anônimas. Como o senhor relatou, houve a denúncia de que tinha sido pago R$8.000 para que fosse cometido o crime. Isso aí foi por último, né? Isso aí foi, acho que até depois da prisão dele, se não me engano. Depois que já tinha sido passada essa placa. Não, a placa foi no dia, né? Foi passada a placa e depois, então, veio posteriormente essa informação, certo? A informação que era mediante paga, que eles foram lá só para executar, essa informação chegou no decorrer da investigação, né? Mas a primeira, se o senhor quer fazer uma ordem cronológica, né? Placa do veículo, imagens de câmera, boletins de ocorrência, essa é a ordem cronológica, né? Aí depois que nós fomos saber que era mediante paga, né? Vocês receberam essa denúncia anônima de que havia sido mediante paga. O que corrobora com essa denúncia anônima? Questão de valores, quem pagou, quando pagou, por que pagou, o que tem disso na investigação? Doutor, é assim, eu sou uma parte da investigação, certo, né? Sou apenas uma parte da investigação. O que eu vou comentar aqui não foi dito para mim, mas me parece-me que o Matheus chegou a confessar que essa questão de pagamento. Só que não foi para mim, que nem eu falei para o senhor, eu sou uma parte da investigação. Então... O senhor, na última vez, o senhor falou que o senhor que ficou responsável pelas investigações. Não, eu sou responsável pela investigação. Só que nós somos vários investigadores, né? Vários investigadores. Por exemplo, o investigador Hoffman me ajudou a coletar as imagens, certo? Aí um outro amigo meu lá, um outro investigador, ficou responsável por fazer isso, por fazer aquilo. Então, assim, eu fiquei responsável pelos relatórios. Então, a gente é uma equipe, né? Quando o senhor foi abordado ali pelo senhor promotor, o senhor falou que o Matheus tinha sido preso lá por outro colega. E, inicialmente, quando o senhor fez a sua declaração, né, um dos pontos, depois qualquer coisa a gente volta ao vídeo,
O senhor falou assim, o Fernando até tentou correr. Depois disso, quando o senhor fez a declaração aqui hoje, o senhor falou e respondeu o seguinte, eu não sei, não lembro se fui eu que fiz a prisão do Fernando. Posteriormente, quando o promotor falou, e ele indagou o senhor a respeito de uma suposta confissão, o senhor falou que o Fernando não quis falar nada, que ele negou. Isso é o que aconteceu hoje. Tá. Quando o senhor falou a última vez, o senhor não, aqui no tribunal do júri, o senhor não falou com o O Fernando... dia que vocês me chamaram de Batman, né? É isso? Não fui eu, doutor. Se alguém chamou, não fui eu. Só estou falando porque vocês me chamaram até de Batman aqui, já me chamaram, né? Não, então Doutor, assim... prossiga a pergunta, doutor. Qual a pergunta? Tá, mas só quero esclarecer que eu não chamei ninguém e não ouvi ninguém falar. Tá. A pergunta é o seguinte, na última vez, o senhor falou que prendeu o Fernando, o senhor pegou e falou que o senhor não mencionou que o Fernando correu, e o senhor falou que o Fernando confessou. Aí, assim, existe essa divergência de 3 pontos que são fundamentais. Quis fugir, ele confessou ou não confessou, e o terceiro e último que eu já apontei ali para o senhor. O senhor sabe explicar por que essa divergência, o que aconteceu? Porque assim, uma confissão é algo importante numa investigação como essa. Posso responder? Sim. Tá. Em primeiro lugar, quando foi marcado o primeiro tribunal do júri, as lembranças estão frescas na memória. Tá? Então, tudo que eu disse lá, eu ratifico. Tudo que eu disse. Hoje eu vim para esse júri, eu mal lembro da investigação. Então, quando o doutor promotor falou para mim, naquele dia você falou que o Fernando falou isso, eu lembrei, me veio à memória, que isso é uma coisa natural, que ele realmente falou que o trampo era do outro colega dele. Né? Agora, conforme que o doutor promotor, se ele falar qualquer outra coisa da investigação ali, que me vira a memória, eu vou ratificar o que eu disse. Aí eu falei que o Fernando Jacomete, não lembro. Tentou fugir. Ele tentou fugir. Se eu não comentei, não falei isso na primeira vez, eu estou falando agora. Agora, e daí respondi 2. A terceira pergunta que o senhor fez para mim, eu não lembro agora. Tá. É que eu pontuo isso, porque assim, seu João, Sim. O senhor não... Era só o senhor falar, eu não lembro, mas o senhor foi pegando e complementando com informações que não batem. O senhor doutor, é testemunha, o senhor disse então, que tem mais mas de 20 anos de eu polícia. estou passando para o senhor o que eu lembro. Tá, mas então, era só responder, eu não lembro, porque senão fica contraditória a situação aí, eu não sei para onde que... Mas não tem nada Você contra informou que está tentando se recordar. Isso, então, era só falar, eu não lembro, concorda, doutor? Não, mas a não Aline tem- veio aqui com todo... Doutor, Tá. deixa eu só falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho como eu entrar em contradição, porque o que eu estou dizendo aqui é a verdade. Então não existe... O senhor falou que o senhor falou antes lá, é ratifica. É que assim, doutor, na vez passada ele falou que tentou fugir. Hoje ele falou, eu não me recordo direito, mas eu fiz a prisão. Ele já deu a explicação, eu não lembro certo como que foi. Daí, não, mas esse é o depoimento dele. Não, tudo bem, mas fica claro aí. Mas aí o senhor explora isso no momento oportuno. Hoje ele já disse, eu não me recordo direito, e passado o tempo. Então, assim, na última vez que o senhor veio aqui, o senhor pegou e falou o seguinte, que a questão da investigação continuava para saber quem era o mandante. Isso aconteceu há 2 anos. Qual que é a resposta hoje? O senhor tem que perguntar para a autoridade policial, doutor. O senhor que falou que estava investigando, eu acho que o senhor é a pessoa mais próxima aqui. O policial falou Não, que o senhor, aí o senhor faz uma petição e pergunta para a autoridade policial. É que o senhor está como testemunha. Eu estou como testemunha. Nós temos N crimes para solucionar. Até porque ele nem poderia, Doutor, até porque ele nem poderia falar, né? Até porque ele nem poderia falar, porque é por sigilo, investigação, né? Ué, mas tem ou não tem investigação? Isso que as Não, mas aí o senhor pergunta para ele. Então, deixa eu perguntar para ele. A investigação terminou? Doutor, nós temos milhares de crimes que são cometidos na comarca aqui. Milhares de crimes.
Nós não podemos direcionar uma equipe de investigação para ficar de eterno, porque o senhor quer. Não é porque eu quero, é Sim, porque a lei exige. Isso aí é só uma intervenção. No relatório da autoridade policial que finalizou essa investigação, esse inquérito policial, consta expressamente que seria instaurada uma investigação autônoma com objeto investigatório exclusivo para a apuração dos mandantes. Só fazendo essa observação para deixar bem claro que o inquérito que baseia a ação penal e o julgamento de hoje é em relação aos executores. E, obviamente, que o delegado que assinou esse relatório não é o policial João, e sim o delegado de polícia, Dr. Rodrigo, que prestou essa informação. Tá. O policial pode agradecer pelo esclarecimento, mas para mim não ajudou. Tá. Então, assim, sobre a continuidade das investigações, o senhor não sabe. Não sabe se concluiu ou não concluiu. Tá. Isso, Ele não tem obrigação de falar. se concluiu ou não Não. concluiu a investigação? Não. Ah, mas por que não, doutor? Mas não Se se refere- concluiu, ele teria um resultado para apresentar para a sociedade? As mas vítimas daí, estavam mas aqui daí hoje. não teria relação com isso aqui. Mas claro que tem relação, doutor. Sabe por quê? Sob paga e promessa de recompensa. Isso, os debates sendo O iniciados. senhor explora depois, qual que é a pergunta? Tá, a pergunta é essa. Foi comprovada a paga recompensa pelo fato? Doutor, Ou só ficou na denúncia? Tem mais alguma coisa além disso Não, para corroborar a denúncia anônima? Ele só falou a posição do Matheus, ele falou 2 vezes. o Matheus, o doutor promotor acabou de responder o senhor, mas assim, o Matheus, a família do Matheus lá, os familiares do Matheus, quando prenderam o Matheus, eu não estava nesse local, já disse isso, vou dizer de novo antes que o senhor me pergunte, certo? E a situação é a seguinte, eles não tinham, é só o senhor parar e pensar da seguinte forma, né? Vamos raciocinar aqui. João, só responda. Tá. Qual que é o elemento? Porque é que senão nós vamos entrar no debate do mérito. Qual que é o elemento? Ficou comprovado que era mediante paga. Bom, tinha denúncia, o Matheus falou, é isso aí. Quanto da prisão do Matheus, o senhor já disse que não participou, mas disse que a avó dele tinha declinado. A avó dele não houve interesse de ouvir ela para que ela testemunhasse o que o Matheus tinha dito para ela? Isso não compete a mim, compete à autoridade policial. O senhor disse que quando ocorreram os fatos, o senhor foi lá, fez anotações e intimou as pessoas para serem ouvidas. Já tinha feito, na verdade, como saiu a preventiva de todos eles, já tinha materialidade, já tinha prova suficiente, tanto tinha que eles foram condenados, né? Por que a gente está aqui hoje? Tá. Outro ponto. Quando o Matheus foi ouvido lá, o senhor estava junto, o senhor testemunhou quando ele foi ouvido, interrogado? Não lembro. O teor da confissão do Matheus, o senhor investigou para verificar esse conteúdo da confissão dele? Não lembro. O senhor falou a respeito do Ricardo, quando a polícia chegou, ele pegou e quebrou o celular. O celular do Jaconete foi apreendido. O senhor se recorda? Não lembro. O senhor tomou conhecimento que após a prisão do Jaconete, ele foi posto em liberdade equivocadamente? Fiquei sabendo pela imprensa, se não me engano, alguma coisa assim. E o senhor sabe as circunstâncias em que ele foi preso posteriormente? Não. O senhor se recorda do vídeo lá em que aparece o Fernando e o Jaconete saindo lá da cidade de Mercedes? Não me recordo. Pelo 4º ano de enfermagem, ensino superior. Ok. Qual que era a posição do senhor? Eu, antes de ser preso, estava trabalhando no hospital como auxiliar técnico. Ok. O senhor possui alguma doença, faz uso de medicamento controlado, Não, senhor. uso de bebida ou drogas? Não, senhor. Além desses fatos, já foi preso ou processado anteriormente? Sim. Sr. Fernando, nesse momento do seu interrogatório, a oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão sobre os fatos,
As férias que o senhor tem direito constitucional a permanecer em silêncio, não responder a nenhuma das perguntas que lhe forem formuladas, sem que isso configure confissão ou que seja levado em prejuízo do senhor. Ok. Em contrapartida, caso o senhor tenha praticado os fatos descritos na denúncia e venha a confessá-los, o senhor terá direito a um atenuante da pena. Ok. Entendido? O senhor gostaria de falar a respeito desses fatos ou permanecer em silêncio? Vou falar. Então, tá bom. Fernando, o senhor sabe, né, já teve um processo de julgamento pelo Tribunal do Júri, ele foi parcialmente anulado com relação à vítima Daiane Eliane Ferreira, certo? Certo. No suposto homicídio ocorrido no dia 7 de dezembro de 2019, por volta das 21h30, na residência situada na rua Horário Schwantz, no número 811, no município de Mercedes. Então, essa oportunidade que o senhor tem para apresentar sua versão, se são verdadeiros esses fatos ou não são, o que o senhor tem para declarar para nós? Bom, como já tinha declarado no outro julgamento, no dia dos fatos eu estava em casa, tinha recém chego do trabalho, que eu trabalhava no hospital, então eu estava em casa lavando o carro. Ele chegou, isso em torno de 5h30, no máximo, não tem como precisar a hora exata, mas em torno de 5h30, 6 horas da tarde. Chegou o Ricardo, falou, olha, você está aí, tem como você me fazer um favor, levar lá em Mercedes, eu preciso buscar um carro lá que eu vou trabalhar, porque eu já sabia que anteriormente ele tinha trabalhado puxando cigarro, no caso, contrabando. Então ele me pediu que levasse ele até lá. Eu falei, não, eu levo. Tava assim, tinha vindo do hospital, não tinha nada para fazer. Eu falei, não, eu levo, não tem problema, eu conhecia ele já tinha trabalhado uma outra cooperativa com ele antes e moramos na mesma rua, questão de 300 a 500 metros, uma casa próxima da outra. A família já, como morar no mesmo bairro, já se conhece já há algum tempo. Então eu falei, não, sem problema, eu levo, não tem problema. Eu falei, então eu vou descer em casa, pegar a roupa e vou chamar o Matheus, que o Matheus tem carteira de habilitação. Então, como já estava de noite, tinha medo de que vinsse de Mercedes, encontrasse PRF, algum tipo de blitz, e caso ia perder o carro, porque o Ricardo não tem habilitação, e o Matheus, na época dos fatos, ele já tinha habilitação. Ele falou, vou chamar o Matheus. Enquanto isso, eu terminei de limpar o carro tranquilo. Em torno de 15 a 20 minutos depois, chegou o Matheus em casa. Chegou de bicicleta, ele deixou a bicicleta dentro do meu terreno, no caso, na minha casa. Falou, o Ricardo foi lá em casa, falou que para mim ir junto com ele para buscar esse carro, que ele vai trabalhar com esse carro. Falei, não, tá bom. Demorou coisa de 5 a 10 minutos, chegou o Ricardo. Ele já chegou com a mochila nas costas, só que não dava para ver o que ele tinha dentro dessa mochila. Acabei de fechar minha casa, normal, o Matheus entrou do lado do carona, o Ricardo entrou atrás e seguimos sentido a Mercedes. Chegando em Mercedes, começamos a rodar na quadra, que como já estava escuro e é uma região do lado de baixo da casa da vítima, é uma região de mata, não tem muita iluminação. E o Ricardo falou, eu sei que essa casa é por aqui, essa casa. Ele já tinha vindo, não tenho como precisar, não sei se 2 dias antes ou alguns dias antes. Já tinha vindo com outras pessoas para resolver essa questão de trabalhar com essa pessoa, no caso, as vítimas, porque essa vítima ela morava em Guaíra posteriormente, e o Ricardo já tinha trabalhado com ela antes. E ficou, segundo ele, algo relacionado à dívida de pagamento, como ele tinha trabalhado com ela. Mas daí existiu depois uma outra contraproposta para trabalhar novamente com ganhar mais. Vamos supor, você vai trabalhar com um carro melhor, vai puxar uma mercadoria, mais mercadoria, vai ganhar mais, eu já vou te pagar nessa próxima viagem que você fizer, eu já vou te pagar o que eu te devo. Só que como ele já tinha vindo antes, anterior, e não tinha achado ela ou não tinha achado a casa certo, então ficamos de 2 voltas para o carro na quadra. Ele falou, não, é essa casa aqui. Daí eu já tinha, como é uma descida, eu já tinha passado da casa, e é uma rua estreita. Daí eu falei, não vou ficar rodando com esse carro aqui. Eu falei, Matheus, pega então a direção e que eu vou ajudar o Ricardo com esse carro. O Matheus pegou a direção, o Ricardo que estava atrás com a mochila. Aí, na segunda volta, ele tirou o que eu fui ver que ele estava com um galão de gasolina. Ele tirou de dentro da mochila. Aí eu falei para ele, ó, coloca essa camiseta que está atrás, próximo aos alto-falantes atrás, do banco de trás, pega essa camiseta, porque eu tinha essa camiseta já antiga, então era de limpar painel, essas coisas. Eu falei, ó,
pega essa camiseta e coloca embaixo, para não, caso derramar, como eu tinha limpado o carro, para não sujar, para não ficar com odor de gasolina dentro do carro. Falando, tá bom. Passei a direção para o Matheus, falei, você faz o contorno e espera nós na frente da casa. Porque eu ia só ajudar o Ricardo, caso abastecer, que ele falou que era rápido, era só chegar lá, colocar gasolina no carro e já vir embora. Então era coisa, dava meia hora, nós já estaríamos de volta. Só que chegando próximo da casa, eu já vi que não tinha carro nenhum, são 2 casas. Eu já vi que não tinha carro nenhum. Então eu já fiquei, e é aberto, não tem portão, não tem nada, não tinha na casa. Eu fiquei parado na frente e o Ricardo seguiu sentido a casa dos fundos, que era a casa da vítima. E eu fiquei ali, só que estava escuro, mas dava de ver que não tinha nenhum veículo, nem tanto na primeira casa, nem na segunda. Não tinha movimentação e nem carro. Daí eu já vi que ele já entrou para dentro sentido essa segunda casa, no caso a casa dos fundos, pisando, já tinha umas pedrinhas, já falando alto e gesticulando. E eu fiquei na frente esperando, porque eu sabia que o Matheus ia contornar e ia parar ali. Em seguida eu já escutei o Ricardo discutindo, mas não dava para discernir o que seria essa discussão. Como eu estava na frente da casa e tinha uma festa na esquina, tinha muitas pessoas na esquina, então não dava para discernir se era o pessoal festando ou se era a discussão dele, mas dava de ver que estava alguém falando alto alguma coisa. E eu não vi o Matheus vindo com o carro, no caso que era só contornar. Quando eu vi que o Ricardo subiu e já bravo e já vi algo diferente, eu segui sentido a esquina, porque eu pensei, ou o Matheus ele vai contornar por lá, ou ele vai vir para aqui. Então eu na esquina eu veria qual dos dois lados ele viria. No que eu cheguei na esquina, eu já escutei alguma coisa, alguém gritando fogo. E eu vi o Ricardo correndo na minha direção. Daí eu já imaginei, que eu conheço a personalidade dele, o temperamento dele, já imaginei que ele teria feito ou tinha brigado, alguma coisa nesse sentido. Segui sentido subindo. Porque eu pensei, se o Ricardo saiu, o Matheus vai por lá, porque o tempo do Matheus ter voltado já teria dado. Então eu pensei, ou ele contornou por cima, alguma coisa aconteceu. E eu segui sentido subindo para cima. Não encontrei nem o Matheus e o Ricardo seguiu outro sentido. E eu continuei sentido a avenida da cidade. Não encontrei nenhum dos dois, que daí foi o relato depois que o Ricardo encontrou o Matheus e eles, dentro do carro, seguiram uma outra rota que foram varar no interior de Mercedes, não sentido Guaíra. E eu continuei indo sentido a BR, sem saber do que realmente tinha acontecido e não encontrando os dois. Eu tinha andado já alguns quilômetros, não sei precisar quantos quilômetros eu andei, aí que eu consegui a carona de uma pessoa que me deu carona até Guaíra. Chegando em Guaíra, aí meu carro já estava lá, na frente da minha casa, com documentação e a chave, já estava tudo lá. E eu só fui encontrar o Ricardo, um outro dia, encontrei o Ricardo. Aí que ele me falou que tinha ido lá, tinha discutido com o caso a vítima, e sobre a promessa de ter o carro e o trabalho e tal, o dinheiro que ela devia, no caso, para ele, e não ter discutido que teria acontecido um acidente, mas ele não relatou a circunstância do acidente. Num outro dia, 2 dias depois, eu encontrei o Matheus. Ele simplesmente relatou a mesma coisa, que contornou o carro, não conseguiu manobrar o carro direito, porque o carro ele tem um jeito diferente do caso da mãe dele de dar ré. Tem que approachar a alavanca para cima e levar o rumo da primeira, e ele estava meio que se batendo, por isso que ele não conseguiu contornar rápido, e nem encontrar eu nem o Ricardo naquela hora que foi pedido para ele parar na frente da casa, contornar e parar na frente da casa. Foi somente isso que o Ricardo e o Matheus me relatou. Nesse trajeto a pé a Guaíra, você foi abordado pela polícia. Exatamente. Então tá bom. Eu estou satisfeito. Vou passar a palavra ao representante do Ministério Público, depois da defesa, aos jurados, e se eu achar necessário, o complemento final. O doutor Lucas está com a palavra. Bom dia, Fernando. Bom dia. O senhor comentou, para a gente começar, que então a
situação aconteceu, só que o senhor não entrou na casa, o senhor Não. ficou parado ali Na frente. onde exatamente? Como é que eu vou explicar para o senhor? A casa tem, o terreno teria, não sei se tem ainda, mas a casa tem uma casa na frente e uma casa nos fundos. E como se fosse um corredor para os fundos. Então, e um espaço de calçada de 1,2 m no máximo. Então eu fiquei nesse espaço entre calçada e a entrada da outra casa. Eu não cheguei a entrar no carrego das pedras que está sentido a casa da vítima. Certo. O senhor ouviu, então, uma discussão entre É. o Ricardo e as pessoas que estavam lá. Exatamente. O que eles discutiram? Não dava para discernir. Como eu estava mais próximo da rua e existiam pessoas que estavam confraternizando na esquina e um som, não dava para discernir entre se seriam gritos ou discussões do pessoal da esquina, as vozes que se... como que eu explicar? Abafavam uma a outra. O senhor então ouviu só que era uma discussão, mas Só não que- soube distinguir o que E estava sendo falado. exatamente. Certo. O senhor viu se o Ricardo estava com uma arma? Com celular? Não, porque no momento que ele chegou com mochila nas costas. Eu sempre via ele, então ele trabalhava com várias coisas. Como eu sabia que ele tinha uma família, uma filha também. Construção, eu trabalhei com ele em uma cooperativa. Então eu sempre via ele de bicicleta, até moto, com mochila nas costas. Tá. Então pra ela era normal, eu só via ele Tá. chegando. Então o senhor viu o simulacro, não viu o celular? Não vi, Então. não vi. Tá. Em que roupa que o senhor estava no dia? Eu tava com uma bermuda vinho e uma camiseta preta. Certo. Que roupa que o Ricardo estava? Não sei precisar do senhor, não lembro agora com detalhes. O senhor não lembra como ele Não estava? lembro. Será calça, será shorts, será... Não se Agora recorda. não me recordo. Estava de boné? Ricardo, aquele dia, também não sei precisar do O senhor. senhor estava de boné? Aquele dia, não, Aquele boné camuflado? não. Não quem? Não o senhor ou não o Ricardo? Não, eu não tava. O senhor não estava de boné? Não. Aquele boné camuflado estava com o Ricardo, estava com o Matheus, estava com alguém de Não vocês? sei precisar do senhor. Não lembro também. Não, senhor. Esse galão de gasolina, onde vocês compraram? Não sei dizer pro senhor, porque quando o Ricardo chegou, ele já chegou com essa mochila nas costas. Então, Tamanho provavelmente, desse galão? e aproximadamente uns 5 litros, eu creio que seja mais ou menos desse Ele tamanho. estava cheio? Olha, aparentemente sim, pelo peso que eu peguei, sim. Sim. O senhor pegou o galão, então? Peguei. E a hora que o senhor entra e ficou parado na casa, o senhor estava com o galão na mão, então? Quando eu parei o carro para entregar a direção pro Matheus, o Ricardo ele tirou esse galão de trás da mochila. Foi onde que eu falei, não Pega a coloca, camiseta e tal. pega a camiseta Aí, para não cair a gasolina. E aí? Aí ele ficou enrolado com essa situação da camiseta e o galão. Eu saí para fora e passei a direção. Certo. Ele abriu a porta do carro e me entregou esse galão. Só me alcançou. E seguimos sentido da casa. Antes de chegar na casa, eu entreguei de volta para ele esse galão. Entendi. E... Certo. Depois, então, o senhor falou que ficou ali no corredor, houve a discussão Isso. e aí o senhor viu o Ricardo correndo para fora da casa. Isso eu já estava vendo, já estava na esquina já, né? Eu já vi o Ricardo, A hora que o senhor viu a discussão, o senhor decidiu sair de eu lá. já saí, já vi que aquilo já não ia dar coisa que prestasse. Tá, Então eu já tá, segui. então tá, vamos lá. O senhor sai da casa, a rua é uma rua que dá de frente para Mato. uma área verde, assim, tem um Exatamente. laguinho, Isso. uma casa ali e tal. E saindo da casa ali da Dayana e da Aline, tem a opção de você virar para a direita e para a esquerda. Isso. Qual a direção que o senhor foi? Deixa eu ver se eu só me localizar. Se eu estou de frente para cá, eu segui para esse sentido aqui. O senhor foi para a esquerda. Exatamente. E o Ricardo foi na mesma direção do senhor. Exato, quando eu já estava na esquina, ele foi na mesma direção que eu. Certo. E o senhor falou que em determinado momento, você respondeu para o juiz, o senhor percebeu o clarão, o Isso, fogo. quando eu já estava na esquina. Na esquina o senhor percebeu o Isso. fogo. Certo. E o que o senhor fez daí, depois de perceber isso? Eu subi a rua, continuei. Tá, subiu a rua, então né, o senhor foi para a esquerda, virou à esquerda de novo, subiu a rua. E nesse momento, o que o senhor faz? O senhor chega ali na rua de cima. Eu continuei reto, só continuei. São 2 quadras para cima Não, que já sim. dá acesso, já dá acesso. Não, o senhor entendeu. O senhor saiu de frente para a casa que dá de frente lá para a área verde. Isso, O senhor dobrou à esquerda. isso. Se o senhor seguir reto e daí indo à esquerda, a rua não tem uma rua que continua, é só uma rua que sobe. Correto? Ela tem uma esquina e Ela sobe, ela faz exatamente. assim, sobe, não dá pra você ir Isso. para frente nem para direita, Ela ela só sobe. Só sobe, exatamente. E o senhor subiu essa rua, Isso. daí chegou na nova esquina da rua
de cima. Exatamente. Certo? E aí, o que o senhor faz nessa esquina? Continuei reto. Continuou reto? Isso. Tem certeza? Vamos. Absoluta? A não ser que eu tenha o quadrado do mapa da quadra ali, eu esteja me enganando agora nesse momento, mas eu saindo da rua, da casa da vítima, então eu virei à esquerda, ela vai subir de novo, ela vai dar acesso à avenida ali. Ou o senhor não está se lembrando, ou o senhor está... Enfim, na verdade, assim, ó, até para explicar por que eu estou perguntando para o senhor. O senhor da casa da Aline, como o senhor Sim. disse, não tem outra opção senão virar para a esquerda. Exatamente. O senhor vai chegar, não é na Avenida João, aquela avenida que tem um posto, lagartixa, que tem aquele monte de coisa Mercedes. É uma outra rua que seria a rua paralela de cima à da casa da Aline. Tá entendendo? Então o senhor saiu daqui, virou para a esquerda aqui, vai chegar aqui e vai nessa rua paralela, que essa sim, daí vai dar na avenida. Então a minha pergunta é a seguinte, quando o senhor chegou, virou à esquerda, chegou na rua de cima, qual direção o senhor tomou? O senhor foi reto, então? Porque eu cheguei na avenida. Precisão 100% agora não tem, porque eu não conheço a cidade. É que isso é muito importante. Tá? Porque manda até o senhor não estava lá no momento no local. Então o senhor está, a resposta do senhor seguiu reto. Exatamente. Tá, então beleza. Senhor, na hora que o senhor viu que a discussão estava acontecendo, o senhor falou aqui para o juiz, o Ricardo, ele tem uma personalidade. Personalidade o quê? Ele é explosivo, ele é Exatamente. violento? Certo, o senhor não pensou em intervir ali na situação? Não, Para falar, Ricardo, o que está acontecendo? A gente veio pegar o carro não está aqui, mas calma, aí não é bem assim a situação, o senhor só foi embora? Porque no momento eu não vi que me competia essa situação. Não. Ele é conhecido dele, no caso seria um patrão dele, não cabia a mim intervir. Outra coisa que eu achei muito estranho é a situação. Se o senhor está dizendo que foi até lá para pegar o carro, levar o galão de gasolina, que o carro tinha gasolina, essa história do carro, que ia levar o Ricardo ia voltar com o carro. Certo. Por que vocês ficaram rondando a residência? Assim, se era para buscar um carro, vocês não pararam lá? Falaram, essa aqui é a pessoa que tem que me dar o carro, não para aí que eu vou pegar, fica aqui. Por que todo esse rondar a residência, sai com o galão? Isso que eu estou achando estranho. Por que ficaram rodando ali? Vou explicar para o senhor. Eu não conhecia a cidade. Já estava escuro, já estava noite ali. Então as casas são umas próximas da outra. Quem conhecia quem já teria vindo anteriormente ali era o Ricardo. Então ele falou, eu acho que é essa daqui, na primeira vez que nós descemos. Mas não tem carro nenhum aqui. Contornamos de novo. Não, eu acho que é aqui. Eu acho. Então foi nessa de ir da segunda para a terceira volta, que daí que eu pedi para o Matheus E onde que vocês param o carro, então, para o senhor trocar de direção com o Matheus? Tem a rua, ela tem saída, né? Então ela desce e ela nessa esquina, passando um pouco. Exatamente. E outra questão aqui. O senhor percebeu o fogo, então, na esquina. Exatamente. Certo. O senhor falou que cursou enfermagem até o 4º ano. Exatamente. O senhor chegou a ter alguma matéria específica na faculdade sobre queimados? Sim. O senhor, segundo o senhor disse, então, seguiu reto naquela esquina, mas o senhor, eu concluí que o senhor disse que o senhor passa então pelo centro de Mercedes e vai na direção da BR. Exato. Cruzou com alguma pessoa, com pessoas com comércio aberto ali no centro de Mercedes? Comércio aberto tinha, sim. Sim. Foi abordado, o senhor confirma então que o senhor foi abordado pelo policial para seu depoimento hoje, dele lá na MCR, lá em cima. Já saindo da cidade. Tá. O senhor passou por todas essas pessoas, sabia que tinha fogo na casa, o senhor não avisou ninguém que aquela casa de madeira estava pegando fogo? Não. Isso não te competia também? Não, porque como tinha bastante gente na Mesmo sendo estudante de enfermagem, não te competia. Ia jurar pela vida humana, não te competia falar nada. Não fiz juramento. Doutor, deixa isso aí para as alegações, doutor. Sem mais perguntas, satisfeito. Desculpa, doutor. Pela defesa, doutor Caetano? Fernando, tem uma camiseta que foi apreendida, que é aquela camiseta vermelha. Sim. A camiseta o senhor confirma que era do senhor. Exato. E o senhor tinha até uma foto que o senhor estava com ela no Facebook. Exato. Essa camiseta vermelha,
Essa que o senhor disse que o Ricardo saiu com ela com um galão. Exato. Tá? Quando tem as imagens lá, tem as imagens posteriores ali que foram coletadas e foram juntadas nos autos. Se tiver as imagens ali, a gente já mostra. Isso. Você vem mais perto aqui, Fernando? Pode vir aqui, daí você vai explicando pra gente. Isso, pode vir aqui, Fernando. Pode colocar para rodar. Essas imagens aqui, eu vou dar o cronograma que eu acho que nem o senhor já viu essas imagens? Me perdi, né? O senhor já viu essas imagens no outro júri? Lembra? Eu não lembro. Tá. Aqui, pode parar ali um pouquinho, sabe, por gentileza? Essas imagens aqui são imagens de residências próximas ao local lá onde houve o incêndio. Nesse poste aqui, eu vou colocar isso para referência como o senhor, para a gente acompanhar assim. Primeiro, o senhor vai passar e depois o Ricardo vai passar. Então, assim, observa nesse poste aqui e o tempo aqui. Então, aqui é 9h02, então 21h02. Vai chegar um momento que o senhor vai passar, depois do fato do incêndio, e na sequência o Ricardo vai passar. Pode passar. Aqui seria a pessoa do senhor. Para aí, por gentileza, sabe? Essa é a descrição que o senhor falou. A camiseta preta e de bermuda. Tá. Aqui é a avenida. O senhor passa caminhando, tem um carro ali. E o senhor vira à direita. O senhor se recorda de alguma coisa sobre isso? Aqui é a avenida. Exato. Então, o senhor se recorda de alguma coisa, o que estava acontecendo naquele momento, se tinha sido muito recente o fato? Não. Tá. Beleza, aí solta aí, sabe? Depois, na sequência, vai vir o Ricardo. E o Ricardo vem aqui correndo e se esconde aqui. Quando o senhor passa aqui, pode soltar, não sei se aparece depois a imagem para onde o Ricardo vai, você lembra?
Ricardo fica escondido aqui do lado dessa residência. O senhor tinha ido caminhando por lá e o Ricardo está escondido ali. Aqui é o Celta do senhor. Aí pega o Ricardo aqui. E eles pegam a esquerda aqui, que o senhor tinha ido para a direita. A pergunta é o seguinte: quando o senhor sai dali, o senhor está vindo ali próximo da avenida. O senhor se recorda se o senhor chegou a olhar e ver se o Ricardo estava vindo, onde é que ele estava? Quando o senhor saiu lá da residência lá, o senhor pegou e passou naquele ponto ali, o senhor disse que virou a esquina. Isso. Tá. Ali o senhor percebeu que o Ricardo, ele estava vindo ou não estava vindo atrás do senhor? Eu vi que ele saiu da casa já gritando. Ele saiu da casa Exato. gritando, mas o senhor pegou e continuou. Continuei. Aí o senhor chegou a acompanhar para ver se ele estava vindo atrás do senhor? Não. Tá. Seria essa a pergunta. Pode sentar ali. Eu estava observando também, Fernando, antes dos fatos tem um boletim de ocorrência, que descreve que o Ricardo estava lá com um rapaz chamado Pedro Gabriel Verlino. Ele estaria lá na cidade. O senhor tomou conhecimento disso? Não. Quando o Ricardo vai lá na sua casa, inicialmente ele vai na sua casa, o senhor sabe se ele já tinha conversado alguma coisa com o Matheus? Não. No momento que ele foi na minha residência, ainda ele ia conversar com o Matheus. Quando vocês saíram lá de Mercedes, o Ricardo estava em que banco, o senhor se recorda? Quando nós chegamos em Mercedes, o Ricardo estava no banco de trás. Tá. E durante o caminho ali, o Ricardo e o Matheus, eles conversavam também? Estava tudo natural? Estava tudo natural. Certo. O senhor falou que o senhor tinha trabalhado naquele dia. Exato. O Matheus, o senhor sabe se tinha trabalhado? No que ele trabalhava? Não sabia da ocupação dele. Tá. Depois desses fatos, o senhor chegou a ficar preso com o Matheus ou com o Ricardo? O Ricardo não, o Matheus depois. Tá. O senhor chegou a conversar com ele se, eventualmente, ele já sabia de alguma coisa anteriormente a esses fatos? Pelo que eu conversei com o Matheus, não. Ele desconhecia isso aí? Conhecia também. Tá. O senhor sabe se o Matheus mexia com cigarro na época? Não. Teve até uma situação ali que o promotor estava colocando. Quando o senhor foi ouvido a última vez, o senhor falou que tinha sido posto lá, acreditava que tinha sido posto lá em liberdade, em função de um habeas corpus. Isso. Tá. O senhor sabe algum detalhe se equivocadamente o senhor teria sido posto em liberdade? Eu fiquei sabendo posterior, né? Depois que eu fui preso pelo agente da carceragem, que eu teria sido posto por engano na rua, por um pedido do Ministério Público de Guaíra. E daí, na época dos fatos também, você era advogado, eu tinha que te perguntado se era você que tinha feito um pedido de HC para mim, né? Então o senhor sabia que
estava em liberdade ali e seria preso. Exatamente. Foi isso que nós É, conversamos. porque eu acreditei que poderia ser um habeas corpus para aguardar o julgamento de liberdade. O senhor sabia que tinha sido preso equivocadamente, o senhor não fugiu. Não. Sabia que o pessoal ia lá te buscar. Eu acreditava, a princípio, de que seria um habeas corpus que eu aguardaria o julgamento de liberdade, que também, como sempre acreditei que não devia nada, não teria por que fugir. Seria caso produzir provas contra mim mesmo, né? O Ricardo, depois dos fatos, ele pegou e foi embora. O senhor continuou em Guaíra? Quando eu fiquei de tornozeleira, eu fiquei em Guaíra. Não, depois do fato ali, depois do fato... você- Ah, sim, continuei trabalhando normal. E o Ricardo tinha sumido. Ele foi para casa de parentes, agora precisão não sei informar. E depois o clima entre você e ele, como é que ficou? Olha, daí depois que ele foi para casa de alguns parentes deles, ele voltou, ficou coisa de 2 ou 3 dias em Guaíra e ele foi lá em casa. Aí já estava já estava na mídia, já estava a vítima, no caso, em estado grave e tal, daí foi onde que tivemos uma conversa que não foi nada amigável, porque conhecia ele há muitos anos e eu não imaginei que ele me pudesse ter feito o que ele fez, né? No caso, ele acabou com a minha vida e com meus planos de carreira. Fernando, a Aline hoje, a Aline é a moça que estava lá na casa e tem o Matheus. Os dois disseram o seguinte aqui hoje, o senhor não estava aqui, né? E eu até preferi que o senhor não estivesse aqui justamente para deixar a vítima bem tranquila para falar. E eles disseram o seguinte, que escutaram passos dentro da casa e escutaram apenas uma voz que acreditaram que fosse lá da vítima que veio a falecer. Durante esse processo, muitas vezes foi falado que eles. Certo? O senhor entrou nessa casa? Não. O senhor andou com o Ricardo, passou 2 vezes ali pela quadra, fez 2 voltas Certo. com o seu carro Exato. e saiu do carro e foi caminhando até lá. Certo. O senhor, quando foi ouvido, quando o senhor foi preso pela primeira vez, o senhor tentou fugir da polícia? Não. Quando o policial foi ouvido aqui hoje, ele deu declaração aqui hoje, ficou um pouco contraditório. Ele falou que, na primeira vez que ele foi ouvido, depois a gente pode reproduzir a gravação, ele falou que o senhor tinha confessado para ele, o João. Como é que foi essa situação da abordagem lá? Na verdade tem até filmagem do momento da prisão, né? Eu chegando em casa de moto, não houve resistência, não houve tentativa de fuga. E depois que eu fui preso, que fui trazido no caso aqui para Marechal, teve conversas, nada, como é que eu posso explicar? Foi nada colocado no papel, não foi nada filmado, nada, só a conversa, eu no quadrante e ele me perguntando sobre os fatos. Eu falei, olha, não é para mim que você tem que perguntar, se você tem tantos detalhes sobre esse assunto, você tem que perguntar para o Ricardo, não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Foi a única ligação que eu falei para ele. Desde o momento o senhor declinou que era o Ricardo. Exatamente. Tá. O Matheus, quando ele foi interrogado lá, o senhor falou que o senhor não teve contato com o Matheus depois. Não, a partir do momento da prisão, nós ficamos em celas separadas e não tivemos contato nenhum. O Matheus foi absolvido e ele está na rua hoje. Certo. Quando ele foi ouvido lá, ele foi interrogado, Absolvido inclusive... por qual crime? Oi? Absolvido, Matheus? Sim. Ele foi condenado por incêndio de classificação, por absolvição. Isso, absolvido pelos homicídios, é o que a gente está tratando hoje. Classificação, certo? Tá, mas tudo bem, Vitor, você entendeu, né? O Matheus, que está em liberdade, houve a desclassificação do homicídio, quando ele foi ouvido lá na delegacia, né, ele pegou e jogou nas costas da tua e do Ricardo, falando que vocês teriam responsabilidade a respeito disso, mas não deu mais nenhum detalhe sobre quem pagou, a mando de quem.
O Matheus nunca esclareceu nada a respeito disso para o senhor. Comigo não. Que eu tenho conhecimento não. E o senhor tomou conhecimento sobre o Ricardo teria recebido alguma coisa em razão disso? Também não. Seria só isso, excelência. Obrigado, Fernando. Joás, tem alguma pergunta? Ele disse que o Ricardo, quando foi na casa dele, pediu ajuda para ir buscar o carro e que o Ricardo comentou com ele que ia chamar o Matheus para voltar dirigindo, porque o Ricardo não teria carteira de habilitação. Se o Ricardo disse a ele isso, por que no momento que o Ricardo desceu do carro, por que ele cedeu o volante ao Matheus do carro dele, sendo que era para o Matheus voltar dirigindo o carro que o Ricardo ia trazer, e não dirigir o carro dele? Entendeu? Pode responder. É que no momento de descer do carro, o Ricardo pediu que ajudasse ele a colocar a gasolina no carro. Como o Matheus é mais novo, não tem experiência, mas o Matheus não ia voltar com o meu carro. O Matheus ia voltar com o carro que o Ricardo ia trabalhar, no caso. E a segunda pergunta ele tendo antecedentes, conhecendo a índole do colega, que ele disse que conhecia que não era uma pessoa boa, esqueci o termo que ele utilizou. Quando ele viu o fogo, ele não se preocupou em ser depois, nem por omissão de socorro, ele não se preocupou em voltar e pelo menos tentar ver o que estava acontecendo para depois não ser responder pela omissão de socorro? Entendi. Vendo aquela situação, você pensou em retornar lá para não responder para o filho, por exemplo, omissão de socorro? Não, no momento e no fato em si, não pensei nisso. Algo mais? Sem mais perguntas para o juiz, pode encerrar. Senhores, então, inicialmente eu gostaria de agradecer aos elogios direcionados à minha pessoa pelo Dr. Lucas, e os elogios são recíprocos. O senhor é minha carreira de 2 anos e 4 meses, não desmerecendo nenhum outro colega do senhor, mas o senhor é o promotor mais polido, mais educado, mais respeitoso com quem eu já trabalhei, mesmo nos momentos de maior impacto e discussão, o senhor nunca saiu de uma postura respeitosa e educada com todos. E eu parabenizo por isso. No momento do doutor Caetano, tenho dito, o Caetano fiz meu segundo júri aqui, que 3 dias depois de tomar posse, foi realizado esse júri, nós ficamos 2 dias aí juntos. E desde então tenho dito que o senhor é um dos advogados mais técnicos que tem na comarca, dos com que eu trabalhei no Tribunal do Júri, e apesar de bastante combativo também, tem uma postura muito educada, muito respeitosa com todos, eu parabenizo por isso, igualmente a doutora Sara, ficou feliz em vê-la trabalhando junto com a advocacia e ter feito estágio no Poder Judiciário, junto com o doutor Clair, que hoje está do outro lado. E tenho certeza que você vai aprender muito com o doutor Caetano. Os senhores jurados, familiares, enfim, os policiais que fizeram nossa segurança durante o dia, o senhor Justiça, o meu assessor sempre muito prestativo e me auxiliou demais aqui nos trabalhos. Enfim. Visto examinados esses autos do processo crime número 3617, dígito 96.2023, que é autor do Ministério Público do Estado do Paraná, e Real Fernando Jaconete de Andrade, pronunciado como incurso na sanção do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do Código Penal, em relação à vítima da Ana Eliane Ferreira. Com relação ao relatório que foi produzido nos autos, e o relatório do plenário está na ata aqui junto em seguida. Em suma, após o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná anular parcialmente o julgamento realizado nos dias 23 e 24 de abril de 2021, o processo teve seu trâmite regular, se levar ao julgamento no dia 22 de setembro de 2023, o réu Fernando Jaconete de Andrade, pela suposta prática do delito de homicídio triplamente qualificado contra a vítima Daiana Eliane Ferreira, assim se necessário. Com relação à votação do plenário, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passo a análise da votação plenária. Efetuada aqui a citação, colhido os votos preferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, por maioria de votos,
responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio, pela existência da materialidade, pela autoria do fato imputado, e que o acusado quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Outros juízes leigos responderam negativamente quanto ao quesito genérico de absolvição. E, por fim, os jurados acolheram a incidência das três qualificadoras: crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa, emprego de fogo e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, o dispositivo da sentença ficou nos seguintes termos: nessas condições, resguardado o princípio constitucional que gosta o tribunal do júri, atendendo à decisão do soberano conselho de sentença, significa que, por maioria dos votos, os jurados entenderam pela condenação do acusado Fernando Jaconete de Andrade, como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, em relação à vítima Daiana Eliane Ferreira. Passo em seguida à realização da dosimetria da pena, e com a licença dos doutores eu farei um resumo, a razão que é um pouco extensa, então eu vou pontuando só os fatos que eu considero mais relevantes. Então eu esclareço que a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença de que o crime foi cometido mediante paga ou promessa de recompensa é a qualificadora utilizada para partir do mínimo do homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Então essa qualificadora eu utilizo para essa finalidade e anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que as demais qualificadoras eu posso utilizar no decorrer da dosimetria da pena. Então, nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, a culpabilidade quando o fundamento da pena, que diz respeito ao juízo de censura, de reprovação da conduta, praticada pelo agente, eis que reprove-se o ato daquele indivíduo que o potencial consciência dele estudo poderia ter agido de modo diverso. E eu considero exacerbada nesse caso, em razão de que o réu e seu comparsa espalharam combustível por toda a sala da casa, uma casa de madeira, e sobre a vítima da Eliane Ferreira, e em seguida atearam fogo, ocasionando sua morte. Contudo, como o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do emprego de fogo para o cometimento do crime, eu não posso valorá-la negativamente de novo, então eu mantenho essa circunstância neutra nessa fase. O réu tem outras condenações, então eu utilizo duas delas, e está no relatório da sentença aqui, para reconhecer como maus antecedentes. A conduta social do acusado, que é o seu comportamento no meio social, existem elementos nos autos aqui para que possa ser valorada, e a existência de processos judiciais em desfavor do réu já foi valorada nas circunstâncias dos maus antecedentes. Da mesma forma, não há elementos para aferição da personalidade. Quanto aos motivos, embora repugnantes em razão do crime ter sido pago mediante paga, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora que foi utilizada. Já foi utilizada anteriormente, eu não posso utilizar novamente. Circunstâncias do crime também foram negativas, em razão de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Só que eu utilizo essa circunstância na segunda fase da dosimetria da pena e considero neutra na primeira. As consequências do crime, embora todo crime de homicídio gera uma consequência irreversível, né, e uma dor para a família, enfim, a consequência do crime de homicídio é essa. Então, é a morte e é o sentimento de perda, etc. Então, eu não posso valorar negativamente por ser uma circunstância intrínseca ao próprio fato, e eu considero neutro nesse caso. Comportamento da vítima é neutro, no caso, então, considerando a existência de uma circunstância judicial, que é antecedentes criminais, esclarecendo que isso é parte do mínimo legal abstratamente combinado, que é de 12 anos, eu elevo a pena base 1/8 sobre o intervalo entre a sanção mínima e máxima para o fim de fixá-la em 14 anos e 3 meses de reclusão na primeira fase. Agravantes e atenuantes. Não há causas atenuantes. A despeito, considero aqui da versão apresentada pelo acusado, que ele chegou a ir no local, mas não entrou na casa, etc. Não é uma confissão do crime de homicídio, porque ele, na verdade, nega a participação do crime de homicídio, então eu não considero como atenuante. Mas há a presença de 3 agravantes: reincidência, o emprego de fogo para a prática do crime e o cometimento de crime mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Então, eu aumento a pena em metade, em razão da presença das 3. Também há parâmetros legais para isso, segundo o STJ, para o fim de fixá-lo em 21 anos e 4 meses de reclusão. Não existe causa de aumento de punição da pena, então a pena definitiva para este crime é de 21 anos e 4 meses de reclusão.
Do concurso de crimes, eu trato disso porque este crime foi praticado em conjunto com outros, e uma das teses da defesa anteriormente era que o concurso formal, ou seja, concurso material e formal, concurso material são 2 ações, 2 crimes. E ele praticou 4 crimes com uma ação, reconhecida, né, que foi atear fogo. Só que eu considerei já na outra sentença, e isso transitou em julgado, que havia desígnios autônomos porque ele sabia da existência das vítimas dentro. Então, caso eventualmente o eventual recurso seja mantida a condenação, né, nesses termos, o juízo da execução poderá somar as penas então aplicadas no julgamento anterior e no julgamento do dia de hoje. Cumprimento de pena, ele está preso há 3 anos, 5 meses e 17 dias, só que, apesar de preso cautelarmente aqui, ele já está cumprindo pena na outra condenação de 32 anos. Então, ele poderia, em regra, fazer o desconto aqui, porque já há um desconto desse tempo na outra cumprimento de pena. Então, eu deixo para o juízo da execução, depois fazer a soma das penas e daí detrair o tempo que ele está preso. Fixo ao regime fechado, tendo em vista que o delito foi praticado com emprego de violência, não dá para substituir por restritiva de direito, e nem sursis também. Da disciplina de apelação, considerando que o réu cumpre pena em regime fechado pela condenação dos outros e mantém os elementos aqui de imprescindibilidade da sua custódia cautelar, eu nego o direito de recorrer em liberdade e mantenho a segregação provisória dele nesses autos também. Então, nas disposições finais, o Código estabelece que o juiz, no momento da sentença criminal, deve estabelecer um valor mínimo a título de reparação em favor da vítima e de seus familiares. Contudo, apesar do Ministério Público ter feito o pedido, doutor, estou explicando como não houve o pedido inicial na denúncia e ter trazido o fato dos familiares da vítima somente no tribunal do júri hoje, não houve uma exploração nesse sentido de, enfim, de eventuais prejuízos ou eventual sentimento moral. Só tomamos conhecimento disso hoje, pegando, inclusive, acredito que a defesa de sua empresa não poderia, talvez não conseguiria oportunizá-lo a realizar uma defesa nesse sentido. Eu deixo de fixar, sem prejuízo da família da vítima, caso queira ingressar com um pedido de danos, faça durante o juízo competente. O juízo criminal pode fixar um valor mínimo, mas o nosso objetivo é só na seara criminal, não na seara civil. Por fim, aqui determina a comunicação dos familiares da vítima, condena o réu ainda ao pagamento das custas, após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral, espécie de recolhimento e remete os autos à Controladoria Judicial. Apresenta por publicado em plenário às 18h15 intimados os presentes. Registre-se com as demais disposições pertinentes do Código de Normas, Marechal Cândido Rondon, 22 de setembro de 2023. Pode encerrar a gravação.